Bom dia, sexto ano. Partiu nossa aula. Então, vamos pegar o livro, abrir lá na página 85. O prof vai compartilhar aqui também, para ir vendo junto com vocês. Página 85, onde nós paramos na nossa última aula, né, sobre o outdoor. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque nós vamos fazer o seguinte, antes de fazer a nossa atividade que a prof vai solicitar hoje para vocês, conforme eu disse na aula de segunda-feira. Nós iremos observar agora um outdoor e um cartaz que trata do mesmo tema, que é a doação de sangue. E nós observem com bastante atenção o outdoor e depois bastante atenção o cartaz, para que a gente possa observar algumas diferenças entre esses dois suportes aí. Então, esse exemplo aqui é o exemplo de um outdoor, ó. Temos a linguagem não verbal, que é a imagem, né, nos banquinhos aqui, né, de doação. Os banquinhos possuem a letra e o símbolo representando o tipo sanguíneo, os tipos sanguíneos que existem. E depois, você está escalado para completar o nosso banco, né, fazendo referência ao banco de banco ali do futebol, né, de esperar. Então, quando você é escalado para completar o banco, você fica ali na hora do jogo, e quando você é chamado, você vai para o campo jogar bola, né? É isso que seria o banco. Então, ele traz essa relação no sentido do futebol para doar sangue. Então, o outdoor, ele brinca, né? Ele tem pouco texto escrito, só que ele brinca com a ideia. Ele traz de uma maneira bastante criativa para chamar a nossa atenção. Agora, nós vamos observar um cartaz que também fala sobre doação de sangue. Logo, nós já vemos que o cartaz, ele possui menos imagens. São pouquíssimas imagens. Ele traz muito mais textos escritos. Então, ele tem ali, ó, doe sangue regularmente, tem sempre alguém precisando de você, doar sangue é um ato altruísta e de solidariedade, a doação é 100% voluntária e pode beneficiar qualquer pessoa, doe sangue regularmente, tem sempre alguém precisando de você. Uma doação pode beneficiar até 4 pessoas. E aí ele vai trazer informações para aquelas pessoas que desejam doar, critérios para doar, impedimentos temporários, quando que você não pode fazer essa doação, né? Critérios definitivos de impedimento, quando você nunca pode mesmo, nunca vai poder doar sangue se você, né, tiver essas características que ele traz ali. Então, esse é um cartaz, ele é muito mais informativo, ele traz muito mais informações do que o autor. Então, a grande diferença é que, embora ambos estejam chamando, né, para a doação de sangue, um tem uma proposta mais chamativa no sentido de fazer com que o leitor, ele abra sua atenção, instigando ele pela imagem. Já o cartaz, não. O cartaz, ele traz muito mais texto escrito, e ele tem uma função muito mais informativa, ele traz em detalhes. Até porque o outdoor, ele é feito mesmo para ter pouco texto, até porque muitas vezes ele está nas ruas, ou até mesmo nas estradas, né, nas rodovias, como que uma pessoa vai conseguir ler tudo aquilo passando de carro? Então, são leituras rápidas. Agora, o cartaz, não. O cartaz, ele geralmente é colado nas paredes, por exemplo, de postos de saúde, né? Pode ser colocado, por exemplo, na escola, né? Para trazer essa informação. Então, ele tem lugares diferentes para ser publicado em que as pessoas conseguem parar e fazer uma leitura diferente do autor. Então, por isso que ele vai ter essas características diferentes. Por que a prof explicou isso para vocês? Porque a nossa atividade que nós vamos realizar hoje em aula, ela está ligada exatamente a cartazes ou outdoors.
Então, ele pede para que vocês escolham fazer um cartaz ou um outdoor. Vocês que vão escolher. Nós vamos fazer um protótipo, né? Se for um outdoor, nós vamos fazer um protótipo. Se for um cartaz, nós também vamos fazer um protótipo. Eles devem ser feitos no papel sulfite, como a prof falou na aula. Então, você tem que realizar essa atividade numa folha sulfite. Não pode ser papel de caderno. Outra coisa, você pode utilizar colagem, pode imprimir figuras na internet, recortar e fazer colagens, recortar de jornal, de revista, de gibi, enfim. Você pode trabalhar com colagem, pode trabalhar com papel colorido, tá? Então, você pode escolher como você quer fazer. Só que não é de qualquer, não é sobre qualquer assunto. Ele traz os assuntos aqui. O que que você pode fazer? Você pode escolher fazer um cartaz ou um outdoor incentivando a economia de água no dia a dia, por exemplo, ao escovar os dentes, ao tomar o banho, ao lavar calçadas, etc. Ou, se você quiser, você pode fazer um que estimule o consumo consciente nas compras do dia a dia. Ou que incentivem a doação de animais abandonados. Então, você tem esses 3 assuntos que você pode fazer o seu cartaz, tá? Um desses 3 assuntos. Não é preciso fazer os 3, você escolhe um para você fazer. Só que ou você faz um cartaz, ou você faz um outdoor. Se você escolher fazer uma ideia de cartaz, você vai ter que trabalhar com muito mais texto escrito, né? Colocar mais informações. Agora, se você escolher trabalhar com outdoor, você vai ter que caprichar nas imagens, na criatividade, para chamar a atenção. Beleza? Não pode ser cópia da internet. Não pode copiar uma ideia da internet, tá? Você tem que produzir a sua própria ideia. Para você criar o seu cartaz ou outdoor, tem que seguir essas etapas, né? Então, você vai fazer individual. Você não vai fazer em grupo, cada um vai fazer o seu. Tá? Então, primeiro, você tem que pensar, quem que vai ser o alvo da minha propaganda? Crianças, jovens como você, adultos ou todos? Você tem que definir isso. Segundo, você vai ter que pensar, por exemplo, seu outdoor. Quem vê um outdoor sempre está em movimento, por isso a mensagem deve ser comunicada de forma rápida. Crie frases curtas, mas inusitadas, criativas que chamem atenção. Para quem escolher fazer o outdoor. Para quem escolher fazer o cartaz, tem que começar anotando as informações importantes que devem estar no cartaz. Então, tem que fazer um resuminho do ladinho lá, pensando em quais informações você vai colocar no seu cartaz. Um cartaz para incentivar a doação de animais, por exemplo, deve informar as pessoas sobre onde, como ou quando isso pode ser feito. Então, você vai ter que pensar nisso. Pode inventar, tá? Uma data, pode inventar um lugar, né? Pode ser sua própria casa, se você quiser. Crie a frase principal, que deve ser curta, clara e direta, e capaz de atrair atenção. Em seguida, redija as outras informações, sempre usando frases curtas e diretas, tá? Então, essas são as duas formas que vocês podem produzir, ou outdoor ou cartaz, só que cada uma vocês vão ter que seguir características específicas para produção, beleza? Vocês irão fazer durante a aula da professora. Assim que você terminar, você tira uma foto e envia para mim, tá bom? Terminou, tirou uma fotinha do seu cartaz ou do seu outdoor e envia para a prof. Combinado? Bom, qualquer dúvida, volte o vídeo da prof e assista de novo, né? Porque a prof foi explicando ali etapa por etapa. Um beijo para vocês e até semana que vem.